Hoje eu venho mostrar para você como eu fiz essa máscara. Aqui eu utilizei a linha amigurumi da Círculo e a agulha para crochê 2,5 milímetros. E esse modelo, ele vem aqui formar o queixo, aqui na parte de baixo, ó. E aqui o nariz, para ela casar melhor no rosto. Aqui no canal já tem a máscara do Pikachu, que é uma forma diferente que eu fiz. E essa aqui é um outro modelo que eu venho mostrar para você. Eu espero que você goste. Para fazer a máscara, eu estou utilizando a linha amigurumi da Círculo e agulha para crochê 2,5 milímetros. Estou usando também tesoura e agulha para costurar depois, arrematar, certo? Vamos começar com 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Volto na segunda e faço um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo para cada correntinha que a gente fez. Então, ao todo, nós vamos ficar com 8 pontos baixos. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos dar uma puxadinha aqui, depois a gente arremata essa ponta. Sobe uma correntinha, vira o trabalho, no mesmo lugar, um ponto baixo. Só vou repetir a quantidade de pontos, vou ficar com 8 pontos baixos nessa carreira. Iniciar agora a terceira carreira. Vou subir uma correntinha, vou virar o trabalho, no mesmo lugar vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo ponto vou fazer um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar no último ponto. No último ponto eu também vou fazer um aumento. Então, nessa carreira, eu vou ficar com 10 pontos baixos. Ó, cheguei no último ponto, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Ficamos dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ficamos com 10 pontos baixos. A quarta carreira, vamos subir uma correntinha, virar o trabalho, vamos fazer novamente os aumentos nas laterais. Aqui eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, lá no último eu faço um aumento. Então, aqui no último ponto, eu faço um aumento. Então, essa carreira eu fiquei com 12 pontos baixos. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A quinta carreira, vamos subir uma correntinha, vira o trabalho, só vamos repetir a quantidade de pontos. Nessa carreira não vai ter aumento. Certo? Foi um ponto baixo para cada pontinho de base. Agora, eu vou subir uma correntinha, vou virar o trabalho, no mesmo lugar, vou fazer 2 pontos baixos. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Lá no final, eu também vou fazer um aumento. Então, a carreira anterior eu tinha 12 pontos baixos. Então, com esses 2 aumentos, eu vou ficar com 14 pontos baixos.
Cheguei aqui no último, então 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, certo? Vamos iniciar agora a 7ª carreira. Vou subir uma correntinha, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Nessa carreira, esse aqui será o único aumento. Agora eu vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base. Então, nessa carreira eu vou ficar com 15 pontos baixos. Então, eu vou só fazer agora um ponto baixo para cada pontinho de base. Finalizei a carreira, vamos iniciar a 8ª carreira. Faço uma correntinha, viro o trabalho. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até chegar lá no último. Nessa carreira haverá apenas um aumento, que será lá no último ponto. Eu vou ficar com 16 pontos baixos. Então, aqui no início eu faço um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, chegando aqui no último, eu faço 2 pontos baixos, certo? Então, agora vamos iniciar a 9ª carreira. Vamos subir uma correntinha, viro o trabalho, no mesmo lugar vou fazer 2 pontos baixos. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, iniciei com 2 pontos baixos, fiz um ponto baixo para cada pontinho de base. Aqui no último ponto também vou fazer um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Subo uma correntinha, viro o trabalho e nessa carreira eu só vou repetir a quantidade de pontos. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Ao todo aqui nós ficamos com 10 carreiras. A próxima carreira eu vou subir uma correntinha, vou virar o trabalho e vou apenas repetir a mesma quantidade de pontos. Nessa carreira também não haverá aumento. Um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizei a carreira, subo uma correntinha, viro o trabalho, vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até chegar no último ponto. Nessa carreirinha eu vou ter apenas um aumento, que será lá no último ponto. Então, aqui a gente finalizou a carreira de número 12. No último ponto eu fiquei com um aumento. Ao todo aqui ficamos com 19 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A próxima carreira, vou subir uma correntinha, viro o trabalho, no mesmo lugar vou fazer 2 pontos baixos. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Nessa carreira haverá apenas esse aumento. O restante será um ponto baixo para cada ponto de base. Nessa carreira eu vou ficar com 20 pontos baixos. Finalizei a carreira, agora eu vou subir uma correntinha, viro o trabalho, não vou fazer um ponto baixo nesse primeiro aqui não. Eu vou vir aqui ó, no segundo ponto, vou pular o primeiro, venho aqui no segundo e começo a fazer um ponto baixo. Então, essa carreirinha eu
diminuir um ponto aqui e vou aumentar um ponto aqui na ponta, certo? Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Lá no último ponto eu faço um aumento. Então, finalizamos a carreira de número 14 com 2 pontos baixos aqui. Vamos começar a de número 15. Subo uma correntinha, viro o trabalho. No mesmo lugar, vou fazer 2 pontos baixos. Eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base e vou deixar o último sem fazer. Vou ter uma diminuição aqui no último. Então, eu vou ficar com 20 pontos baixos, porque eu aumentei aqui um, mas vou diminuir uma aqui. Então, eu vou ficar com a mesma quantidade de pontos da carreira anterior. Então, finalizando aqui a carreira, deixei o último ponto aqui sem fazer, vou subir uma correntinha, no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E lá no último ponto aqui, ó, eu vou fazer um aumento. Então, finalizei a carreira de número 16 e ficamos com 21 pontos baixos. Tivemos aumento só aqui no final. Na carreira, eu vou subir uma correntinha, viro o trabalho, no mesmo lugar vou fazer um ponto baixo. Nessa carreira, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Lá no último, vai ficar sem fazer. Eu vou ter uma diminuição, então, nessa carreira. Finalizamos aqui a carreira, deixamos o último aqui sem fazer. Essa carreira é a de número 17. A de número 18, nós vamos fazer o seguinte: vamos virar o trabalho, não vamos fazer aquela correntinha, vamos fazer um ponto baixíssimo. Nesse primeiro, venho no próximo e faço um ponto baixíssimo. Então, vamos pular esse ponto aqui e vamos subir uma correntinha. E vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Lá, aqui no último, eu faço um aumento. Então, eu vou ficar com a mesma quantidade de pontos da carreira anterior. Eu vou fazer um aumento aqui, mas eu diminuí um aqui. Então, não vai alterar o número de pontos. Então, eu faço um ponto baixo para cada ponto de base. E no último pontinho, eu faço um aumento. Então, finalizamos a carreira aqui com um aumento, 2 pontos baixos, mesmo ponto de base. Vou subir uma correntinha, viro o trabalho, vou pular esse primeiro, venho aqui no segundo e faço um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, essa carreira a gente já começou com uma diminuição. Ó, eu fiz um ponto baixo até no último ponto baixo da carreira anterior. Agora eu vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viro o trabalho. Volto aqui na segunda correntinha e faço um ponto baixo. Venho na próxima, um ponto baixo. Na próxima corrente, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E na próxima, um ponto baixo. Então, eu fiquei com 5 correntinhas. Eu fiz 6 correntes, virei. Na segunda corrente, eu comecei a trabalhar com pontos baixos. E agora eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base.
Já vem mostrar que aqui no finalzinho como a gente vai terminar essa carreira. Mas por enquanto é um ponto baixo para cada ponto de base, ó, desta forma aqui. Então, vou finalizar a carreira deixando o último sem fazer. Ao todo aqui, nós ficamos com 24 pontos baixos, contando com esses pontinhos aqui que a gente fez, certo? Então, vou subir uma correntinha. Essa carreira eu só vou repetir a quantidade de pontos. Será um ponto baixo para cada ponto de base. Ao todo aqui, nós temos 21 carreiras. E essa última carreira ficamos com 24 pontos baixos. Vou subir uma correntinha, vou virar o trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. E vou deixar o último ponto sem fazer. Então, vai haver uma diminuição. Vou ficar com 23 pontos baixos. Ó, o último ficou sem fazer. Subo uma correntinha, viro o trabalho, pulo aqui o primeiro, venho no segundo e vou fazer um ponto baixo. E vou finalizar essa carreira com um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizei então a carreira, fiquei com 22 pontos baixos e ao todo eu fiquei com 23 carreiras. Aí você pode cortar o fio, arremata, esconde a linha, arremata também esses da ponta. Aqui eu já tenho minha outra parte pronta, certo? Que a gente vai costurar uma na outra. Ó. É assim que tem que ficar o nosso desenho, certo? Agora eu já venho mostrar como você vai unir essas peças. Quando você finalizar a segunda peça, você não arremata o fio, você corta uma quantidade maior para poder fazer a costura. Você arremata só da primeira peça. E para fazer a costura, você vai começar a costurar por essa parte aqui, ó. Essa parte de baixo onde a gente fez as correntinhas, para poder aumentar o trabalho, a gente vai emendar uma na outra aqui. E chegando aqui nessa parte de cima, vamos emendar aqui até chegar nessa parte mais alta, certo? Então, para emendar aqui, para a gente fazer a costura, você vai zigue-zague. Vem na peça de cá, passa a linha, vem na outra peça, apoia na mesa, que você vai ter mais facilidade para fazer essa costura. Vem na outra, não tem segredo. De forma de zigue-zague mesmo. Ó, então eu vim de forma zigue-zague, uni as duas peças e tô vindo até chegar nas duas pontas que eu te falei. Ó. Chegando aqui na segunda ponta. Pode passar mais de uma vez para ficar bem firme e não ficar buraquinho. Mas caso o seu ponto seja muito aberto, aí você coloca um forro. Porque aqui, ó, essa parte dessa união de cima é aonde encaixa o nariz.
Essa parte de baixo que a gente vai unir essa parte aqui e vai unir essa parte é o queixo, certo? Então, da mesma forma que a gente fez, alinhava até chegar aqui em cima, você arremata a linha, aí agora você costura aqui, unindo essa ponta a essa ponta, e de cá também, unindo essa ponta a essa ponta de cá, tá? Que ele vai formar o formato do rosto certinho. Eu vou unir aqui e já venho para mostrar como fica. Olha como ficou a costura. Aqui a parte de baixo foi onde a gente uniu aquelas partes do queixo, ó. Ele faz o formato certinho do rosto. E aqui a parte de cima, aonde a gente uniu só aquela, até unir as duas pontas, a parte do nariz. Ele molda certinho o rosto, olha por dentro. Vamos ver se dá pra... se foca. Se você vê que ficar bem largo os seus pontos, é bom você colocar um forro de algodão. Mas se ficar bem fechadinho, não tem problema não. Se os pontos ficar bem fechadinho, bem justinho, e a costura também, depois você lava antes de usar. Eu já venho mostrar o acabamento e para prender na orelha, tá? Para fazer o acabamento da máscara, você vai prender o fio aqui na agulha. Com o fio preso, você vem aqui, ó, num dos cantos da lateral aqui, da onde a gente começou. Você vem em um deles e prende com um ponto baixo. E já vem prendendo arrematando essa ponta de fio. Para cada carreira, você vai fazer um ponto baixo. A gente vai contornar ela com um ponto baixo. Aí você visualiza bem aqui, ó, o sinal de cada carreirinha, e para cada carreira será um ponto baixo. Olha como vai ficando, vai dando o acabamento na lateral, porque senão fica assim, né? Então aqui a gente vem fazendo ponto baixo para ficar bem bonitinho o acabamento. Aí eu vou fazer dessa forma até chegar aqui nessa outra ponta. Olha como tá ficando com o acabamento. Aqui, ó, sem o acabamento, para você ver como fica. Então dá um charme, né? Fica bem trabalhadinho. Aí chegando na outra ponta, você vai fazer a correntinha e vai medir no seu rosto para saber quantas correntinhas você precisa. Aqui eu vou fazer 30 correntinhas. Você faz, por exemplo, faz as 30 correntinhas, vem, prende aqui, ó, no último ponto dessa carreirinha e prende com um ponto baixo. Dá um pouco de fio para não desmanchar, vai no espelho, testa o tamanho para ver se dá, senão você aumenta ou diminui a quantidade que você precisa e vem finalizar a carreira. Chegando aqui na outra ponta, você repete a quantidade de correntinhas e finaliza o trabalho e arremata o fio. Vou fazer aqui e já volto para mostrar como vai ficar. Olha como ficou o resultado final, com o acabamento e com as alcinhas. Aqui, no meu caso, foi necessário 25 correntinhas. As 30 correntinhas ficou largo. Olha por dentro como ficou. Ela casa direitinho no rosto. Só tenha atenção, na hora de fazer a segunda parte, você fazer tensionando a linha da mesma forma que você fez a primeira parte, porque mesmo fazendo as mesmas quantidades de carreira, se você não prestar atenção no ponto e ele ficar um pouco mais largo que o outro, vai dar diferença no tamanho.
aí fica torto. Então, só tenha atenção na hora de executar a segunda parte para fazer idêntica à primeira, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.